Parece que o tempo para, né? A gente na fotografia analógica tem um ditado que o laboratório é onde a hora é mais rápida e o minuto é mais longo. Porque você esperar um minuto aqui de projeção é um tempo assim, parece infinito, mas passa uma hora aqui dentro você nem vê. Então tem essa relação do minuto e a hora, assim, a hora aqui dentro é mais curta do que o minuto. Então é uma coisa meio assim. E aí você virava noites. Assim, esse trabalho que eu tenho hoje, né, essa construção da imagem, essa imagem expandida, ela a primeira vez que eu fiz uma imagem dessa, eu imaginei, assim, na minha cabeça eu tinha ficado uma hora dentro do lab. E eu fiquei 8 horas, né? Só me dei conta disso quando vieram me chamar, perguntar se eu não ia sair mais do laboratório. E aí eu falei assim, não, eu acabei de entrar. Eu falei, não, mas já é noite, né? Eu tinha entrado para lá na parte da manhã. Eu sou artista, eu gosto muito de música e eu vivo em Diamantina, mas gosto muito de viajar. E acho que eu sou os lugares que eu passo, as pessoas que eu conheço, as coisas que eu faço. Decidi ser artista. E daí não tinha mercado para o que eu faço nessa época. Hoje, né, o mercado da fotografia ainda não é o mercado ideal, algumas pessoas se sobressaem. Eu, por exemplo, né, consigo viver da minha fotografia. Mas no começo, né, quando eu sempre morava em lugares pequenos e eu ocupava esse lugar todo com o meu trabalho, né? O banheiro era meu laboratório, a cozinha era o lugar onde eu fazia alguma coisa, no quarto botava foto para secar, então ocupava a casa toda. Diamantina é onde meus pais conheceram, minha mãe é daqui. E apesar de eu não ter nascido aqui, eu cheguei aqui criança, tipo, recém-nascida. Então, é onde minha família escolheu pra, né, criar eu e meu irmão de uma maneira mais tranquila e também como meu pai trabalha em casa, então era mais eles pensaram ser mais inteligente estar em Diamantina, né? Perto da cachoeira, talvez. Eu me cuidava deles e trabalhava ao mesmo tempo. E por conta disso, assim, tem sempre a mão deles em alguma coisa minha. Assim. Tem um livro que está por aí que foi de uma coleção que eu participei é uma revista inglesa, é um livro, na verdade, capa dura e tal. Assim, a revista chegou, eu não tinha nem folheado ainda, a Maria já fez um desenho na capa, né? E de repente eu estava fazendo alguma coisa, a câmera estava encostada ali, quando eu voltava, que eu ia editar o que eu tinha feito, de repente tinha coisas que eles fizeram na câmera, né? Então era muito esse tipo de coisa que acontecia, assim, e essa relação não era, assim, não tinha briga por conta disso também, né? Às vezes eu me surpreendia, achava engraçado, mas era uma forma não é uma forma de aprendizado, né? Eu enxergo o processo criativo dele como algo extremamente orgânico e no tempo dele. Então, ele é uma pessoa extremamente paciente, e isso é algo que eu também aprendo a ser diariamente. E é dar tempo ao tempo, sabe?
sempre quis ser músico, antes de ser químico, antes de ser fotógrafo. Né? Quando eu estava, por exemplo, eu estava no meu último ano de química, eu queria ser músico. E daí eu estava investindo nisso, assim, eu estudava música, estudei violão clássico por um tempo, mas comecei a ficar sem dinheiro, né? Porque assim, sempre tive meu dinheirinho ali e tal, e música eu não ganhava dinheiro com música. E como eu tinha o curso de química, eu acabei conseguindo um trabalho como químico, fui trabalhar como químico, fui para o interior de Goiás e voltei como fotógrafo. E, bom, eu acho que eu acabei querendo projetar isso de certa forma em você, né? Assim, eu vi essa coisa que você sempre teve um talento para coisa da imagem, né? Que você brincava de cinema quando era pequeno, assim, você saiu super bem no conservatório. Eu acabei, acho, querendo projetar um pouco em você aquilo que eu não fiz, né? Ele gosta de me ensinar a dirigir e a cuidar do carro. Ele me ensinou a tocar violão. A gente gosta de ouvir música e conversar sobre qualquer coisa. Eu estudei num colégio muito legal, lá em BH, que era o IMACO, e lá você tinha música, você tinha teatro, você tinha uma série de coisas. E eu Queria tudo. participava de tudo. Eu era da banda, a banda de fanfarra, né, do colégio, assim, então, e tinha um grupo de amigos, a gente era os doidinhos da escola, que gostava de rock, e na adolescência, por exemplo, assim, eu ia para os shows de rock, eu era um cara conhecido porque eu ia com uma sacola de pão, todo show eu levava uma sacola de pão, porque os shows demoravam muito, né? Assim, eu já tive a experiência de passar fome em show, que a gente sempre tinha pouco dinheiro, então comprava pão que era barato. Tinha gente que achava estranho, pô, pão. Aí chegava lá para 3 horas da madrugada, todo mundo queria pão, né? Mas sei lá, tipo, durante assim a adolescência, às vezes a gente tem medo, né, de falar umas coisas. Mas aí você nem sabe que seu pai fez pior. Maria, essa figura assim que tem muito de mim, né? Por isso talvez a gente bate muito de frente às vezes, né, mano? Mas a gente é muito cúmplice também ao mesmo tempo. É uma figura assim extremamente criativa, né, que eu sinto muito orgulhoso dela, assim, das coisas que ela faz, assim, da forma como ela pensa, sabe, da forma como ela se coloca no mundo. Acho que é essa pessoa. Cara, para mim é um pouco refúgio, assim, sabe? Eu acho que a arte cura, a arte revigora, a arte cria convívio, né, com as pessoas. Eu acho que é um pouco tudo isso, assim. Ela não muda o mundo, mas pode mudar pelo menos algumas pessoas. A arte é o indizível que precisa ser dito. Eu nasci no interior e aqui no interior de Minas e tem sempre essas montanhas. E onde eu morava tinha uma montanha grande assim que eu ficava imaginando Belo Horizonte ali do outro lado. Assim. Então eu tinha esse sonho de atravessar essa montanha e fazer coisas assim, né? Eu pensava cinema, porque eu morei no sítio de um senhor que era diretor do Cine Brasil em BH. Então ele já tinha me trazido em BH, ele passava filmes na casa dele, então, no aniversário dos filhos. E tinha câmera fotográfica, assim, sempre estava fotografando a gente, então
eu cresci um pouco vendo um pouco desse universo, assim. E eu tinha vontade de fazer essas coisas também. Eu quero que ela chegue até mim. Quero que ela continue vindo. Quero que a inspiração e tipo, eu quero me conhecer mais, acima de tudo. E quero conhecer o mundo. Eu quero responder algumas perguntas que eu que talvez, sei lá, algumas outras pessoas tenham medo de responder. Então, com a arte, eu penso de uma maneira de dialogar com o próximo e comigo, acima de tudo. I still feel joy.